Professor, acho que é interessante por causa da transmissão, né? Se você puder Isso, não, sem dúvida. Deixa eu colocar tentar aí. ver se... Acho que tem que ser o contrário, Carmen, porque a pontinha tem que ter Ah. pra cima, assim. Mas é que essa blusa... Vê se está funcionando. E aí tem Já que está pôr... ligado, pronto. Alô, tá funcionando ou não? Você ligou aqui? Ligou aqui? Eu não sei onde é que tem. Aqui em cima. Tá ligado. Acho que é melhor pôr aqui, quer ver? Isso, assim acho que fica melhor. Bom, boa tarde a todos. Vou começar o colóquio hoje. E já explicando aí o professor Tabosa, ele viajou, por isso deixou responsabilidade para que eu pudesse apresentar, né, a colocalista de hoje. E que vai falar num tema que eu acho que é muito importante para os alunos, também para os professores da pós-graduação, porque, vez ou outra, a gente sempre está discutindo, né, qual é a melhor maneira, ou quais as melhores maneiras, né, o que fazer, quando a gente quer atrair, né, alunos do nível que nós temos e aumentar, talvez, o número de alunos da pós-graduação. E por isso, né, que o colóquio de hoje, né, vai tratar do exame unificado das pós-graduações em física, que está se tornando um exame nacional, né, pela abrangência que tem nas várias regiões do país e instituições. A cada ano que passa, mais instituições têm aderido, né, a esse exame. E recentemente eu tive a oportunidade, quando o Silvio Canuto esteve aqui fazendo a avaliação das pós-graduações, sobre a possibilidade até da CAPES, né, ela, de certa forma, bancar, ou participar, ou exigir que os programas participem de alguma coisa semelhante, se é possível, e ficou a promessa de que na próxima reunião dos coordenadores seria discutido. Isso não é uma novidade, porque várias áreas já fazem, já tem exame nacional, né, de acesso à pós-graduação. Mas apesar da professora Carmen Prado vir, né, falar exatamente do exame, né, ela, na verdade, como todos nós, trabalha com pesquisa, orienta, forma pessoas. E a professora Carmen, ela fez bacharelado, mestrado, doutorado na USP, em São Paulo. Fez um pós-doutorado no Brookhaven National Laboratory. Tem vários artigos publicados em cálculo, análise de séries temporais, em sistemas complexos, sistemas geológicos, e biomassa, né, e tem trabalhos técnicos de assessoria em área de cálculo de energia, de sistemas de gasificação. Formou vários doutores, mestres, né? E tem livro escrito, né, de cálculo, né, introdução a cálculo e também introdução ao cálculo, né, com alguns outros colegas, né. Mas hoje ela não vai falar da pesquisa que ela trabalha, né, com a aplicação da mecânica-estatística, né, nessas áreas. Então são várias áreas eu diria, complexas, né. Mas vai falar do exame, né, foi indicada lá pelos nossos colegas da USP para explicar para a gente como começou, qual é a história, né, para onde está indo, quais são as vantagens e desvantagens de, enquanto instituição, enquanto programa, poder participar. Né. Eu espero que isso ajude, pelo menos a mim vai ser útil, né, de formar opinião, de conhecer. E espero também que os alunos e para os nossos colegas esteja também, de certa forma, ajude a formar uma opinião sobre esse processo. Então, professora, obrigado por ter aceito o convite. Imagine, eu é que tenho que agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui em Recife de novo, e acho que começar agradecendo também a pós-graduação aqui, na pessoa do Fernando e de outros coordenadores, porque vocês sempre foram muito colaborativos com o exame de ingresso, aplicando o exame, embora não participando dele, dando apoio para que ele seja realizado. A gente, na verdade, depende bastante disso. Eu fiquei presidente, né, da Comissão de Pós-Graduação da Física por 4 anos, meu mandato acabou em agosto do ano passado,
E antes disso, fui vice-presidente por um certo tempo, e durante todo esse tempo eu acompanhei bastante essa evolução, quase desde a criação do exame de ingresso, quando eu entrei, até pouco tempo atrás, e acho que por isso que a Lucy estava num período ruim, que a atual coordenadora, que era minha vice, ela me pediu se eu podia vir representá-la aqui. Vai ser um prazer para mim falar. Eu espero que eu possa esclarecer um pouco as dúvidas. Eu não preparei uma apresentação muito longa, mas posso depois, acho que talvez até conversar, responder dúvidas, ver um pouco o que vocês têm. Então, eu vou tentar... Onde é que anda isso? Aqui, né? Então, agradecendo... Aqui. Tá, então, eu vou falar um pouquinho da história, de como é que o EUF surgiu, como é que o exame está organizado atualmente, porque, na verdade, ele está ficando grande e isso dá um trabalho, como é que, de uma forma mais ou menos desarticulada, improvisada, a gente faz ele funcionar. Vou dar alguns dados numéricos aí e vou falar um pouco sobre vantagens e problemas, principalmente no IFUSP, que é onde eu conheço. Eu acompanhei, tenho opinião, eu sei um pouco o que aconteceu em outros programas e tal, por ter participado durante um tempo da comissão coordenadora do EUF, mas eu sei falar mesmo do Instituto de Física e aí, enfim, aberta a descobrir a conversa. Então, o exame, o que é o EUF, tá? Então, a primeira coisa que eu acho importante ver é que ele não é um vestibular, tá certo? Não existe uma seleção unificada ou alguma coisa onde o aluno vai lá e faz opção, quero ir para Recife, quero ir para cá e tudo mais. Nesse sentido, ele é muito mais parecido, digamos assim, com o Enem. Eu fui para frente. Ué, acho que é aqui. Ele não está indo para os outros slides. Tinha mais coisa aí nessa transparência, mas não faz mal. Ele não é um Enem, tá? Ele é mais parecido, digamos assim, com o Enem. No sentido de que é um examão e cada universidade usa, não usa, pode usar o Enem na seleção, pode usar só o Enem, pode usar o Enem também, pode usar o Enem junto com outras coisas, etc. Né? Então, na verdade, o que há é um esforço conjunto de um grupo de programas para produzir um exame de boa qualidade, aí, isso aí avaliável, discutível, mas, enfim, dentro do que a gente tem de expectativa, que possa colaborar com o processo seletivo das diversas instituições que continuam com total autonomia para fazer o seu processo seletivo do jeito que bem entendem. Então, por exemplo, só para dar um exemplo, a São Carlos, Física de São Carlos e nós éramos até um ano e pouco atrás os únicos programas que tinham nota mínima de aprovação no EUF para entrar. Os outros programas todos, incluindo o Unicamp e tal, não tinha, tá certo? O exame era um usado para seleção, eles tinham limite de vaga, então ajudava a classificar. Tem lugar que é obrigatório fazer o EUF, tem programa onde não é obrigatório, eles têm uma porta de entrada, uma segunda porta de entrada, a forma como trata estrangeiro, tem várias situações diferentes. No caso da USP em particular, houve uma crescente pressão, que não tem nada a ver com o EUF, isso aqui, digamos, do Ministério Público, dos órgãos judiciais, em cima de que se tenha edital, de que o processo de entrada na pós-graduação seja transparente, regulamentar, etc. Eu acho que há um viés positivo, indiscutivelmente, nisso, embora muitas vezes se tenha dificuldade em fazer esses procuradores entenderem especificidades da pesquisa, da pós, e coisas desse tipo, mas por conta disso também os processos seletivos foram ficando mais formais, com critérios tendo que ser publicados, etc. Então isso varia, cada universidade tem o seu, e os programas que usam o EUF usam dentro desse sentido, tá? Nessa expectativa. Como que foi, como é que ele surgiu? Na verdade, há muito tempo, há vários anos, vários programas resolveram fazer uma prova de ingresso. O Instituto de Física, eu vou voltar a isso mais no final da palestra, o nosso instituto é um exemplo. A gente tinha um exame de qualificação grande e fazia uma seleção que era essencialmente baseada em currículo, histórico escolar e muito no conhecimento prévio
no fundo, que os orientadores tinham do aluno, de indicação de aluno que veio de outro lugar, era uma coisa mais informal. Esse processo trombou com uma série de limitações reais quando nós começamos a crescer, quando começou a internacionalizar, quando foi mais importante romper de uma forma mais decisiva com o inbreeding que tinha dos alunos. E, num determinado momento, antes do EUF, um Instituto de Física, ainda era o Armando Corbani, o coordenador da pós na época, num processo de discussão e reformulação, resolveu extinguir o exame de qualificação. Extinguir porque todo mundo achava que ter 2 provas era muito, né? Porque podia manter os 2. Mas se instituiu o exame de ingresso, tá certo? Uma prova objetiva de conhecimento em nível de graduação que ia ser usada, entre outras coisas, na seleção. Então, quando isso foi feito, no caso do Instituto de Física, se achou por bem trocar o formato do exame de qualificação de doutorado, que era uma provona, que tinha suas características de várias disciplinas, por um outro formato que eu, depois, se for interessante, posso até comentar melhor. Na época, isso foi uma questão muito polêmica no Instituto, consumiu colóquios, discussões na comissão de pós-graduação, com os representantes de departamento, etc. Hoje em dia, eu acho que é absoluta unanimidade de que foi um passo à frente, uma mudança importantíssima para a qualidade, inclusive, dos cursos de graduação e do resto. Porque a existência de um exame geral, médio, básico, que não era feito pelo professor do curso, com um certo padrão de conhecimento no ingresso, foi muito importante para melhorar a qualidade e para sinalizar para os alunos que eles tinham que saber, independente de passar aqui e passar lá. Por outro lado, do ponto de vista do próprio programa, o que se constatou, quer dizer, havia uma discussão assim de que não adianta pôr o aluno para dentro, ele começa a repetir qualificação. Quer dizer, depois que ele já está no programa, a gente vai ver que ele não sabe física básica e fica tendo que repetir os cursos de graduação, etc. Que era melhor fazer esse filtro, ainda que fosse num nível, entre aspas, um pouco anterior, mas que um bom exame de ingresso seria, sim, capaz de filtrar os alunos que têm um conhecimento conceitual mais sólido e que o resto eles podiam cumprir na pós e tudo mais. Então, acho que hoje há um consenso no Instituto de que isso foi um passo positivo e isso foi feito antes do exame de ingresso. Então, o exame de ingresso, esse EUF aí, surgiu nesse contexto, tá certo? Dentro dessa situação. Quando surgiu o exame, a USP, São Carlos, Unicamp e vários programas no Brasil tinham os seus próprios exames de ingresso sendo feitos. Tá certo? Ia para a USP, o aluno que queria de outro estado, que queria fazer, tinha que ir para a USP, e a gente patrocinava um conjunto lá de locais subsidiados para os alunos ficarem no CPUSP, não sei aonde, lá alojados nos dias do exame, mas ele tinha que pagar passagem de ônibus, passagem de avião. Naquela época era mais caro no começo do que hoje. Hoje quase que compete, às vezes, se comprar com antecedência. Mas, enfim, tinham vários esquemas nisso aí. Então, o exame de ingresso, ele surgiu como uma resposta disso. Durante muitos anos, em geral, o encontro de física da matéria condensada, por ter mais áreas e pessoas presentes, acabou acontecendo paralelo ao encontro, umas reuniões de coordenadores de pós, que acabou culminando com a criação dessa coordenação, dessa associação de coordenadores aí, mais formalizada. Essa questão de um exame foi muito discutido. E havia, assim, era uma discussão inflamada, havia visões muito diferentes sobre qual que devia ser o caráter desse exame, gente que era terrivelmente contra, gente que tinha medo disso, achava que era bom por aquilo. No fim, o que aconteceu? Um grupo de programas resolveu, num determinado momento, se juntar e dizer, olha, eu quero juntar forças para fazer um exame melhor, mais amplo e tal. Você quer, vamos juntar e começar. Não tem nenhuma intenção de ser nacional, não tem nenhuma intenção de impor para ninguém nada, tá certo? Nós estamos de acordo, vamos experimentar. Existe uma conversa de que é um exame da USP e de São Paulo, mas, na verdade, desde o nascedouro, ele envolveu o Paraná, e ele nunca foi pensado ou concebido como um exame paulista. Quem começou a ser chamado de exame paulista quando surgiu o carioca. Até isso aí era um exame, tá certo, amplo, que surgiu com base em 8 programas, que são esses que eu pus aqui, tá?
Então, na primeira edição, a primeira edição do exame foi realizada no segundo semestre de 2007. Ele chama 2008-1, porque o nome do exame é o semestre de ingresso, quer dizer, essa semana agora teve as provas que vão ser usadas na seleção do 2015-1, tá certo? Que são os alunos que vão começar a pós-graduação no primeiro semestre de 2015. Então, a primeira versão do exame participaram da organização a física da USP, a física lá de São Paulo e de São Carlos, a Unicamp, o IFT, a UFABC, o ITA, a UFSCar e a Universidade Federal do Paraná. E rapidamente, acho que no semestre seguinte ou na edição, houve uma adesão das universidades estaduais do Paraná, o UEL, a de Londrina, tem a UAM, a de Maringá, tá certo? Umas outras universidades menores, de forma que durante boa parte do tempo ele foi feito assim, e o Paraná participou como em igualdade de condições, digamos, desde o começo e tudo mais. Esse exame foi crescendo, quer dizer, foi dando certo do meu ponto de vista, foi tendo adesões maiores, e hoje, nessa última edição, esses são os programas que usam esse exame no seu processo seletivo, vão usar esse exame no seu processo seletivo de algum jeito. Tem um lugar que não está aí, porque não saiu oficialmente no site, que é Santa Catarina, Federal de Santa Catarina. Estava tudo certo, mas teve um mal-entendido lá na última hora. Parece que eles acabaram não aparecendo no edital, no cartaz, nem nada. Isso foi uma informação que eu tive depois, mas eles na prática farão parte do próximo e acho que vão já usaram informalmente o resultado disso aí. Então, eu só queria dizer que é o ITA de São José, a Universidade Estadual de Londrina, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, a Santa Cruz, em Ilhéus, a UFABC, a UFAL, a UFAM do Amazonas, a Federal de Goiás, Mato Grosso, Pelotas, no Rio Grande do Sul, Paraíba, Paraná, Federal do Rio Grande do Sul, UFSCar, Unesp do IFT, Unicamp. Essa Unixul é uma universidade particular que já faz uns 3 ou 4 anos que aderiu ao exame, é uma universidade particular que, tipo Mackenzie, PUC em alguns lugares, ela é pequena, mas ela investe um pouco em pesquisa e tem um grupo lá de cosmologia, gravitação maior. A maior parte dele foi formado por ex-alunos de alguns lugares em São Paulo e eles, desde o começo que montaram uma pós-graduação lá, eles têm uma pós-graduação em física que participa dessas avaliações, eles fazem e usam o exame como parte do processo, um elemento do processo seletivo. Então, a Unifei, em Itajubá, e na USP, os 3 lugares que tem física, São Carlos, Ribeirão Preto e a capital. E mais, como eu falei, Federal de Santa Catarina, que praticamente já está dentro. Então, em 8 anos, praticamente, cresceu muito. Você tem ideia do número atual de estudantes que se submetem? Eu vou mostrar esses dados, tá? Eu vou mostrar isso aí, tá? Então, como é que ele está organizado, tá? Como é que ele foi? O Rio de Janeiro ficou fora porque eles foram contra fazer isso no começo. Eles achavam que isso era uma iniciativa que iria levar os alunos para São Paulo, tá certo? Eu acho que a expansão, eu não trouxe aqui ano a ano como foi a adesão, mas nós não tivemos acho que não teve um lugar que começou a participar, que desistiu de participar, e ano a ano nós temos tido mais programas de pós-graduação que pedem para usar o exame ou participar dele. Então, pelo menos, não sei se teve algum nesse último ano, mas ele tem crescido em adesões. Então, o que acontece é o seguinte, atualmente a gente chegou a sentar, tentar conversar junto alguns anos atrás. Eles têm um formato muito diferente do exame e a gente acha assim, que do jeito que a gente faz está funcionando, ninguém quis mudar para o formato deles, eles também acham que o nosso não dá certo. Então, como nós não temos nenhuma pretensão de impor um exame nacional, de dizer que o nosso modelo é o melhor, eu continuo batendo na tecla. O que existe é uma disposição de juntar forças de coordenações de vários programas para preparar uma prova digamos assim, que atenda a um conjunto de necessidades que esses programas que fazem parte acham que são importantes. Quem não acha, não participa. Quem acha que tem um jeito melhor de fazer, que faça. Não tem...
Nós não temos nenhuma questão colocada nesse sentido. Ele foi crescendo. Hã? A UFMG não, tá certo? A UFMG é contra, ela nem aplica o exame. Ela é um... Não sei se ela faz, acho que ela tem o dela, eu não sei avaliar direito. Mas a UFMG é um lugar que nunca nem aplicou o exame. Por exemplo, ao contrário de vocês, que sempre se dispuseram a aplicar o exame, desde as primeiras versões, o coordenador disse que não, que eles eram contra, que eles não iriam fazer o exame lá, etc. e tal. Então, na verdade, Itajubá concentra os candidatos de Minas. Quem está lá ou vai para Itajubá, em geral vai para Itajubá, é mais fácil do que vir para São Paulo, mas enfim, é isso, tá certo? Quer dizer, nós fazemos onde dá, do jeito que dá, tentando ampliar do melhor jeito possível, tá? Hã? Enfim. Então, esses programas, deixa eu só voltar. Então, como é que... Eu não sei o que está acontecendo, que toda a transparência, só o primeiro slide está aparecendo. Os demais... não sei, então, talvez, porque vai ser ruim, porque os gráficos, as coisas... Eu fiz uma preparação assim, onde ia aparecendo algumas coisas, se só nos que tem... Aperta agora para ver se... Bota agora. Então, eu não... Tem duas alternativas, ou eu ligo meu notebook ou deixa assim, tá certo? Porque aí pelo menos pode não aparecer a animação, mas pelo menos aparece toda a informação, tá certo? Que tá lá. Salva com PDF. Mas ele está aparecendo no canto? Agora não apareceu. Salva com PDF. Tá vendo? Se você for nessa transparência, eu não sei se... para falar a verdade, eu vi que estava passando, eu não vi se todas as coisas estavam, mas... Mas vê tudo. Enviou mesmo. Aí. Tá. Então, essa era aquela transparência que só apareceu primeiro, tá certo? Que não tinha... Ele passou por vários nomes, EUPOF, PGF, não sei o que, até que se cristalizou esse EUF aí, que acho que era mais curto, mais mnemônico e tal, tá? Então, ele surgiu disso que está aí, da necessidade sentida por alguns programas em unir esforços para melhorar a qualidade do processo seletivo desses programas, tá certo? Em cima de coisas comuns. Ele é só uma prova, no início era isso aqui, participaram esses, a comissão organizadora. Como é que ele está organizado? Existe uma certa divisão entre programas organizadores e programas participantes. Isso foi uma coisa que foi vindo na evolução, alguns programas eram organizadores, que preferiram deixar de ser, outros entraram na organização. Na verdade, os organizadores, atualmente, nessa última versão, são 7, o Instituto de Física da USP, São Carlos, Unicamp, IFT, UFABC, Federal de São Carlos e Federal do Rio Grande do Sul. O ITA e o Paraná saíram disso, embora eles tenham participado durante muitos anos disso aí, eles acabaram saindo, tá certo? O Rio Grande do Sul entrou recentemente, participando completo da organização. Então, esses programas, eles são responsáveis por toda a condução do exame. Tá certo? Eles se reúnem, no mínimo, existe uma reunião dos coordenadores, no mínimo uma vez por semestre. Então, o Rio Grande do Sul vai, a gente se desloca, marca, às vezes, no interior, etc. De forma geral, são programas maiores, que têm uma infraestrutura maior de secretaria para poder dar conta desse tipo de trabalho. Tem uma parte dos programas que são PROEX, outros não são. Quem é PROEX divide os custos, tá certo? Todos desse exame, que é uma questão que eu estou colocando, que não está ficando mais tão barato, e é uma coisa que está, mas de certa forma a gente banca os custos, e divide toda a organização, da inscrição, a logística de distribuição da prova, a elaboração das questões, a correção depois, a divulgação dos resultados, etc. A participação na organização é totalmente aberta. O Rio Grande do Sul veio procurar 2 anos atrás, querendo entrar, etc.,
com a proposta de querer ajudar na elaboração das questões, etc., tudo bem. Precisa ter algumas coisas, lógico, não dá para participar como alguns lugares participam. A gente quer elaborar a questão, aí não acha ninguém que faça a questão, nós já tivemos um problema desse tipo, o cara tinha ficado de fazer questão disso e daquilo, aí um mês antes some, ele resolveu pegar uma colaboração, o coordenador... Quer dizer, nesse sentido, a gente acabou ficando nessa tarefa programas com um lastro maior, tá certo? Maiores, com uma comissão de pós-graduação com tradição que existe e tal. Um programa muito pequeno de um lugar novo é mais difícil, de certa forma, mas não existe nada formal que, assim, nenhuma decisão proibindo ou não, tá certo? De avaliar isso aí. Portanto, eu acho, por exemplo, que um programa como Pernambuco, supondo que vocês resolvam participar, vocês têm todos as credenciais, pré-requisitos, etc., para, se quiserem, digamos, não só usar o exame, mas interferir, participar e preparar as reuniões e fazer isso, tá certo? Então, nessa última versão, foram esses programas, mais ou menos, que têm vindo. Os demais programas só utilizam o exame. Então, todo o resto do programa da lista, eles só utilizam o exame. Então, eles recebem aquilo como uma coisa pronta, aplicam. Existe um compromisso que a gente tem com esses programas, eles recebem tudo pronto, tá certo? Qual que é o compromisso? O compromisso é que eles aceitem aplicar o exame para qualquer pessoa que decida ir para aquela sede. Então, se tem um cara... que quer ir para o UFAL, mas mora em Pernambuco, ele vai fazer o exame aqui, digamos, os lugares que são obrigados, esses lugares são obrigados a aplicar o exame, obviamente, tá certo? E são com que a base sólida que a gente conta. Outros locais, eles são agendados, locais, por exemplo, como o Pernambuco, que não faz parte do exame, nem usa, nem nada, a edição tem um prazo no qual a gente tenta fazer esses contactos em função de demandas passadas e também das demandas presentes. Isso, na hora que eu for falar de inscrição, eu vou falar um pouquinho como é que é, tá? Então, eles se comprometem a aplicar e ajudar localmente, com agendamento, etc., na medida do possível, etc. Mas, essencialmente, eles só usam o exame. Eles recebem o pacote quase como vocês fazem agora, tá certo? No sentido de que recebem as coisas, aplicam o exame, depois devolvem o material, etc., tem acesso aos resultados, é óbvio, tá certo? Que tem, tá? Bom, a prova atualmente, esse formato foi mais ou menos se cristalizando, ele não foi assim no começo o tempo todo, já teve mais questões, etc., mas faz alguns anos que eu acho que se estabilizou num formato que vem dando certo e que as pessoas mais ou menos têm aplicado. Eles estão 2 dias de prova, 10 questões. Tá, pode ir perguntando, eu acho... Não, tá bom, eu acho que é bom mesmo. A correção é feita pela comissão? A correção é feita por uma banca, tá? Quer dizer, a comissão nomeia uma banca que é responsável por elaborar o exame. A comissão não faz a prova. A comissão é responsável pelo acompanhamento, fazer com que o exame aconteça, tá certo? Há uma banca que é composta por... Pode ter membros das outras instituições? Não. A banca normalmente tem membros daquela 7 lá, que esse ano foram essas 7, porque isso não é um negócio imutável, mas esse ano foram essas 7. Então, essas 7 tem membros nas bancas, tem membros na correção. O esquema é assim, tem uma pessoa... Tem um coordenador, é nomeado uma banca que não é formada por coordenadores, cada edição do exame é uma diferente, isso é acordado numa reunião, etc. Tem um coordenador que controla tudo e é responsável por entregar a prova um PDF editado, pronto para ir para a gráfica, tá certo? Traduzido para o inglês, porque a prova é feita em português e é feita em inglês e acho que a partir do ano que vem vai ser feita em espanhol também. Mas nem sei se isso é muito necessário, mas já faz alguns anos que a prova é traduzida para o inglês. Então, o coordenador, além de coordenar o trabalho de toda a banca, ele é responsável por se virar para essa edição, o que é uma coisa que precisa ter um certo cuidado por causa do problema de sigilo, etc. e tal. Não dá para largar na mão de uma secretária, pedir para um aluno de pós-graduação que entende de latex fazer, ou alguma coisa assim. Mas, enfim, ele é responsável por cuidar disso aí. Então, a banca entrega para a comissão um PDF editado e pronto que vai para a gráfica, tá certo? A comissão nem sabe do exame, em geral nem vê o exame antes dele ser impresso. Então, em geral, ela tem o coordenador, tem um responsável por cada disciplina, por elaborar um elaborador de questões por cada disciplina, então são 5 pessoas mais, e além disso tem
3 revisores. Esses 3 revisores são pessoas à parte, que não veem as questões, que quando as questões estão, a banca foi, reuniu com o coordenador, viu, etc., e chegaram a uma certa conclusão que vão ser essas questões, essa vai ser a prova. Esse revisor recebe a prova e faz a prova inteira. Então, o compromisso do revisor, o revisor não é muito fácil achar quem queira ser revisor, às vezes, mas o compromisso do revisor é assim, ele tem que fazer a prova inteira, ele tem a vantagem, ele não se preparou antes, eventualmente, mas ele tem consulta, mas de qualquer forma, em alguns dias, ele tem que resolver a prova e vai dar uma opinião, ver se tem erro, sempre tem erro de digitação, se ele achou que o enunciado do problema está confuso, se ele achou que está muito repetitivo, está muito fácil, muito difícil, ele passa, são 3 revisores independentes, esses 3 revisores devolvem a prova, os comentários para o coordenador, a banca se reúne com eles e sai com uma prova final. Tá certo? É essa a questão, com a responsabilidade de fazer. Isso tem funcionado. Eu acho que nós tivemos pequenos problemas de erro, de faltar fórmula no formulário, faltar um R aqui, mas foram muito pequenos, eu acho, sinceramente, para o âmbito, o escopo e as coisas que têm sido feitas. Além disso, tem no mínimo mais uma pessoa que a gente chama de corretor, às vezes 2, porque isso depende do número de inscritos e de pessoas que de fato compareceram para fazer a prova, que participam da correção. Então a correção é feita em Campinas, junta todo mundo lá durante 2 dias, tipicamente, uma noite, um dia e pedaço do dia seguinte, e o cara que bolou as questões, mais um ou outro, corrigem aquela questão de todas as provas. As provas são feitas num formato que ela é anônima, o cara é identificado só por um número, tá certo? Quando é corrigido, você não sabe, quem está corrigindo não tem a menor ideia de quem é quem. A prova é desmembrada, ela é desgrampeada, as questões são separadas, quem já viu o formato dela sabe, de forma que o cara recebe só a folha de mecânica, só de mecânica quântica, etc., e eles se juntam, corrigem isso, e depois é produzida uma planilha e os alunos recebem um e-mail com a nota e tal. Então é assim que é feito atualmente. Então essas 7 aí são responsáveis por suprir gente para fazer isso. Então, quer dizer, esse compromisso que eu falei, não dá para estar lá e dizer, não consigo achar ninguém que tope ajudar a fazer questão nem corrigir. Quer dizer, existe um certo compromisso aí, isso envolve no mínimo umas 2 pessoas de cada programa, mais ou menos, tá certo? Então, são programas que tem um corpo de orientadores, tem uma coisa assim que você pode convencer um ou outro de ajudar. Mas tem a possibilidade do programa menor ou de alguém que não quer ter isso, só usar o exame. Esses programas que só usam o exame, eles só usam o exame, tá certo? Eles não vão preparar a questão, ajudar a corrigir, nem nada. A gente acha sugestões bem-vindas, mas, enfim, é isso, tá? Então, as disciplinas que entram são essas: mecânica clássica, quântica, eletromagnetismo, termodinâmica e física estatística e física moderna. São 2 questões de cada disciplina, em nível de graduação. Uma delas sempre se espera que seja uma questão de nível, digamos, de ciclo básico, digamos, de física básica com maturidade, tá certo? Assim, mas, de qualquer forma, contida no conteúdo da física básica, e uma outra questão, então, pegando, eventualmente, conteúdo das disciplinas mais para frente. É claro que mecânica quântica não tem básico, mas, enfim, é mais ou menos esse o espírito da prova. Quem quiser ver as provas, por exemplo, na página da pós-graduação do Instituto de Física, isso é aberto a todo mundo, é só entrar lá, pós-graduação, ingresso, tem um link lá que tem todos os exames. Daqui a uma semana, 15 dias, vai ter essa última prova que foi aplicada ontem e anteontem. Então, tem todos esses exames em português, tem link em inglês, é exatamente a mesma prova, tá certo? E vocês podem ver inclusive a evolução, o nível, como é que é a questão. Isso aí é difícil, eu não trouxe nenhum exemplo, achei que era melhor cada um interessado depois ver com calma isso aí. Mas está lá, é uma sugestão que eu tenho, é fácil achar essas provas, os alunos usam isso como base para estudar, para ter uma ideia do nível da prova. Nessas instituições que adotam o exame, você poderia dizer se eles também consideram cartas de recomendação? Não, então, isso eu vou falar, eu vou falar um pouco como é que é na física, e aí isso varia muito, tá certo? Muito. Tem lugar que é só o exame, tem lugar tem lugar que usa o exame para bolsa, tem lugar que separa essas coisas. Eu vou voltar a falar nisso um pouquinho mais para frente, tá? Então é isso, vou dar alguns números aqui, isso aqui é matrículas, tá certo? Então, o vermelho é o número de inscritos no exame, nós passamos de 700 na primeira edição de 2014-1, tá certo? 2014, não tem 2015, eu não pus aí, não tive acesso direito a esse ano.
houve uma queda grande, se vocês forem ver, e isso tem a ver com uma decisão da comissão organizadora sobre a mudança na forma de participação dos estrangeiros. Eu vou voltar a isso depois, mas isso era um problema. Quando eu for falar um pouco dos problemas, houve uma mudança na forma de participação dos estrangeiros. Antes, qualquer um podia se inscrever de onde tivesse. Agora ele precisa ter, no mínimo, um candidato orientador. Se não tiver um docente no país que manifeste por escrito eventual interesse em orientar o aluno caso ele seja aprovado, etc. e tal, ele não é mais aceita a inscrição de qualquer pessoa que faça a prova no exterior, inclusive brasileiro, tá certo? Quer dizer, para que o aluno que vai estar solicitando para fazer fora do Brasil, ele precisa ter um candidato a orientador, tá certo? Um grupo de pesquisa, alguém que tem interesse em eventualmente receber o aluno. Isso fez com que diminuísse muito o número de solicitações estrangeiras, estavam crescendo muito e estava sendo um problema. Nós vamos avaliar ainda, acho que o pessoal que está na coordenação agora. A mecânica para o estudante estrangeiro fazer a prova é enviado por e-mail, correio? Então, não, é tudo feito exatamente como é feito aqui. Tá? O que acontece? A prova é produzida e impressa, ela é empacotada. Quem vai aplicar a prova recebe um pacotinho pronto. Eu acho que aqui quem já participou é um negócio bem organizadinho e mastigado. Entendeu? Tem material para o primeiro dia, material para o segundo, tem um caderno de formulário com todas as fórmulas, etc., necessárias, todas as instruções necessárias, aviso para ler na sala de aula, um negócio todo organizadinho. Quando vai para fora é exatamente a mesma coisa, vai um pacote pronto, só que com todas as instruções em inglês, etc., para fora, depende um pouco de como é. Como é que é achado esses lugares fora do Brasil? Existem alguns lugares tradicionais, nós temos tipicamente 80 colombianos, por exemplo, peruanos, que todo ano se inscrevem. Na Colômbia é feito em 4 lugares, em Cali, acho que Medellín, Barranquilla, que é um lugar bem ao norte. No Peru é feito pelo menos em Lima, e acho que tem mais uma cidade, não sei bem, já esqueci, tá certo? Mas tem um outro lugar, tem esses lugares que são feitos sempre, digamos assim. Além disso, quando abre a inscrição, tem um período de inscrição, isso está no edital do Eu tem um edital, tá certo, do exame, e é na página de inscrição. Tem um local, o aluno quando faz a inscrição, ele é obrigado a optar por um daqueles locais. Mas existe uma outra linha que diz assim, está bem claro, você não está fazendo a inscrição ainda, você não pode fazer, você quer sugerir o acréscimo de um outro lugar. Então ele faz essa inscrição, digamos que o período de inscrição dure 20 dias, o período no qual essa possibilidade de sugerir outro lugar está aberto é 10. Então, desde o começo e depois tem alguém gerenciando isso e o responsável por agendamento dos locais está online com essas coisas. Então ele viu, nós não estamos prevendo realizar o exame em Cuba esse ano e tem demanda para fazer o exame em Cuba. Então a gente tem contatos atualmente com um monte de lugares, mas digamos que apareça um pedido para fazer o exame na Croácia, como aconteceu alguns anos atrás, certo? Aí não conhece ninguém. Então o procedimento é sempre o mesmo, a gente nunca aplica o exame a partir de alguém indicado por um aluno. A gente vai atrás dos 6 graus de conhecimento aí da Rede Mundo Pequeno e tal, fala com um, fala com o outro, para ver se alguém tem contato com algum grupo de pesquisa na Croácia, com alguma universidade, com alguma coisa. Já chegamos a apelar para a embaixada uma vez, para ver se indicava alguém. Se for possível, nesse prazo, identificar um aplicador seguro, seja um docente permanente de uma instituição de ensino superior reconhecida, etc., que tem assim mínimas credenciais e cuja indicação não tenha vindo através de nenhum aluno, e ele tope, certo? Porque a gente entra em contato, etc., e o exame é feito para lá e é enviado. Até algum tempo atrás, quando tinha um aluno só, isso era enviado por e-mail, tá certo? Isso foi cortado, porque se achou que era um problema, e agora é tudo por SEDEX ou DLH, tá certo? DHL, se for fora, enfim, é tudo por um sistema de correio controlado, tá? E as pessoas recebem a prova do mesmo jeito, as instruções do mesmo jeito e tal, que é feito aqui. Então, isso é o número de inscritos, o amarelo é o presentes e o de baixo são os aprovados no IFE, tá? Isso é um gráfico que eu tinha, segundo o nosso critério.
tá certo? Eu vou falar um pouquinho mais disso depois, né? Então, é mais só para vocês verem a proporção, isso mais ou menos cresceu, o número de presentes deu uma estabilizada já há algum tempo nisso aí, tem muita ausência, isso é, enfim, isso é um... Nunca preocupou vocês, não, essa diferença entre os inscritos? Sim, isso é um custo enorme que a gente joga fora, nós já pensamos muitas formas de tentar evitar isso. É muito difícil cobrar algum tipo de taxa de inscrição, o exame é absolutamente gratuito, a única coisa que o cara tem que fazer é entrar lá no site e se inscrever. A gente pede encarecidamente que, caso ele não vá fazer, ele avise até uma certa data, mas nem todo mundo faz. Mas cobrar qualquer coisa é inviável, porque você tem um CNPJ. Nós já tentamos uma época entrar em contato com a SBF, ver se a SBF não podia emprestar o CNPJ, mas aí tem esse problema de oficializar o exame como nacional, e enfim, quem é contra, quem não é, então desistiu-se disso também, porque viu que era um negócio muito complicado. Então, se alguém tiver uma boa ideia, a gente vai achar ótimo. Mesmo um estudante que faltou uma edição, quando se inscreve para outra edição, ele não tem nenhum tipo de... Então, nós não temos um mecanismo de controle para isso. Deveria, mas nós não temos. Cobra na presença do devolve. Talvez, eu não sei. Mas para cobrar, você precisa ter um mecanismo legal, entendeu? Essa que é a questão. Não é... isso, enfim, não dá para eu cobrar em meu nome, mandar depositar na minha conta, entendeu? Você percebe? É um negócio meio complicado isso aí. Isso aqui é a nota média do desempenho. Eu só estou mostrando esse gráfico para mostrar que nas primeiras edições isso oscilou, depois ele mais ou menos estabilizou. Acho que a prova adquiriu uma... Não, essa é a média, né? A média e a mediana, tá? Elas são próximas. Não, desculpa. O gráfico eu cortei. A nota máxima nisso aqui é 10, tá? Os alunos, de forma geral, vão mal, tá certo? Tem 9, 10, etc., mas a curva costuma ser uma soma de uma exponencial com uma gaussiana em algum lugar. Tem muita gente que vai muito mal, tem muito treineiro, gente que eu acho que não sabe, e eu objetivamente acho que se vocês pegarem, assim, faça essa experiência, cada um de vocês. Pegue uma daquelas provas, imprime e tente sentar e fazer, entendeu? Embora todo mundo lembre, não é fácil muitas vezes, numa situação de prova, para o aluno lembrar e fazer tudo. As provas não são difíceis. Tem muita gente que vai muito bem. Isso separa realmente bem as pessoas, mas tem muita gente no exame que vai mal. Essa é a média de todo mundo, tá certo? Sempre tem 0, tá certo? Esse pico da gaussiana fica onde? Não, isso aqui é a média de cada ano por ano. Varia isso. Mas ela fica em torno do 4, por aí, tá certo? Em torno dessa média, mais ou menos. Um pouco mais para cima, às vezes. 5 e tal. Como é que as pós-graduações podem oficializar que tem despesa com esse Olha, dentro do controle de dinheiro do PROEX é possível você pagar exame de ingresso. Então, isso aí é feito oficialmente desse jeito. O que a gente faz é dividir, a gente vê o custo depois e cada um paga um pedaço, entendeu? Um paga o papel, o outro paga o correio, o outro paga não sei o quê. Existe isso eu posso até, se quiser conversar depois com algum coordenador ou alguma coisa, existe uma forma totalmente oficial de fazer isso, mas ela é, digamos assim, improvisada. Eu acho que esse é um dos problemas. O exame está crescendo muito, está ficando não só caro para quem está bancando, como difícil, quer dizer, uma coisa é você gastar um X que é compatível com o que você está fazendo, outra coisa é uma coisa muito maior. Talvez a própria preocupação da CAPES venha por aí, não sei dizer. Mas, enfim, é isso, tá? Nós sempre pomos no nosso relatório CAPES, pelo menos punha até enquanto eu fiz os relatórios dos últimos anos aí, que isso como uma ação de solidariedade, tá certo? Porque, na verdade, nós estamos pondo trabalho, e um trabalho que é unanimemente apontado por pelo menos vários programas, vão tendo sido importantes para a melhora do nível de seleção, de conseguir mais alunos, de lugares distantes, programas menores, etc., que não fariam isso se não fosse através desse apoio. Como a informalidade está legalizada, até mesmo academicamente é melhor usada. Não, é isso que a gente faz, não tem nada ilegal, a gente divide. Não, eu também não sei, eu também acho isso. Eu acho que fazer um negócio obrigatório nacional vai ressuscitar uma discussão que nós, pelo menos, não temos nenhum interesse em fazer.
Tá certo? Eu acho que está tudo muito bem do jeito que está. Quem acha que isso é bom, faz. Teve gente que entrou e saiu, teve, assim, voltou, teve, enfim, eu acho que trocou o coordenador, mudou. Não tem, é assim, é aberto. Quem acha que isso pode ser uma boa, na sua situação particular, participa. Não tem, quem não acha, a gente respeita, não tem nenhum problema com a diversidade, talvez não seja mesmo melhor, seja melhor outro formato, tudo bem. Tá? Bom, a inscrição é feita pela internet, a página de inscrição, o formulário de inscrição e as instruções estão disponíveis nessas 3 línguas, ela pode ser feita nessas 3 línguas por qualquer pessoa, tem um período, obviamente, edital, os cartazes e as coisas divulgam isso aí. Há uma divisão, a São Carlos tem, nos últimos anos, cuidado dessa parte de infraestrutura da inscrição, por isso que esses sites estão todos hospedados lá, mas é coletivo. A atual coisa foi, digamos, se aperfeiçoando, tem um conjunto de dados da onde tem, onde eles que gerenciam e mandam essa história, tá? O site está aberto, eu pus aí o link, mas esse link é grande, eu posso depois mandar por e-mail para o Fernando, para essas coisas, mas também é fácil pôr EUF, e FISC, não sei o que, na página do Estudo de Física tem o link tanto para o edital quanto para... O formulário de inscrição está fechado agora, tá? Se vocês quiserem ver isso, eu posso pedir um favor para São Carlos mandar, imprimir num PDF e dar para vocês verem. Porque ele, como não está na época de inscrição, ele está fechado. Bom, eu vou falar um pouco sobre como é que o Instituto de Física usa isso como um exemplo. Existe muita diversidade, como eu falei, entre os programas. Até pouco tempo atrás, por exemplo, a Unicamp obrigava que todos os alunos de mestrado fizessem um novo exame para passar para o doutorado. Eles tinham que fazer de novo o EUF. Nós nunca fizemos isso, tá certo? Nós temos atualmente a nota mínima para ser aprovado e, portanto, poder se inscrever no nosso processo seletivo da pós é 4, tá certo? Então, isso entra no edital de seleção como se a gente exigisse que o cara precisa ter o TOEFL ou que o cara... Ele tem que demonstrar proficiência em inglês através de uma série de exames. Então, um dos requisitos para se inscrever no processo seletivo é ter tido nota acima de X no exame de ingresso unificado lá, tá certo? Além de outras coisas. Então, o exame tem validade de 3 anos, tá certo? Isso é suficiente para que, no nosso caso, os alunos de mestrado passem para o doutorado sem ter que fazer outro exame. Quando estoura esse prazo de 3 anos, lá o prazo máximo na USP é 4. É raro, mas acontece. Aí há a possibilidade, pelo nosso regimento lá, do aluno solicitar uma extensão de prazo para a CPG. A CPG vai olhar se ele parou de estudar, qual foi, enfim, dá uma olhada lá e decidir se estende por mais um ano ou não. Mas, em princípio, é 3 anos de validade. O aluno pode fazer o exame quantas vezes ele quiser, vale a última nota. A última, não a mais alta. Tá? Então, se ele, por exemplo, foi mal, não achou que pode ir melhor, porque o exame é usado para bolsa também. Então, como é que nós fazemos? Depois de muito cabeçada e muita discussão, não com o EUF, mas com o Ministério Público, tá certo? E com problemas de processos que aconteceram em outras unidades, São Carlos teve muito problema com isso. Porque tinha um cara chato lá, e na engenharia de São Carlos, da USP de São Carlos, teve um aluno que entrou com uma ação contra esse negócio de carta de recomendação e uma série de coisas assim. Então, nós tomamos uma decisão que tem funcionado, de certa forma, que é a seguinte. Em princípio, todos os alunos aprovados com esse critério aqui na prova podem se inscrever. E nós separamos completamente o problema das bolsas da aceitação no programa de pós-graduação. Então, o aluno pode se inscrever, pode se matricular. Existe uma comissão de bolsa que não tem nada a ver com o processo seletivo, que responde para a CAPES, para o CNPq, tá certo? Tem bolsa da FAPESP, tem bolsa do IPEM, tem bolsa da QNEM, tem bolsa não sei da onde. O problema da bolsa é um problema do orientador. A pós-graduação administra algumas dessas bolsas com outros critérios de uma outra comissão. A comissão de bolsa usa histórico, currículo e o exame de ingresso para fazer uma classificação de bolsas. Na prática, na área de física, como é muito difícil fazer os nossos cursos sem bolsa, a classificação de bolsas acaba definindo, em boa parte, a classificação dos verdadeiramente aprovados, dos alunos que acabam fazendo a matrícula ou não fazendo a matrícula. Tem uma margem lá de alunos que arrisca ficar um semestre e tal. Ele entrou sem bolsa, fez um semestre,
Ele pode fazer outro exame, por exemplo, e tentar no semestre seguinte se candidatar à bolsa de novo com uma nota maior. Se ele estudou, se ele se dedicou, isso é válido, entendeu? Ele vai entrar numa nova classificação de bolsa e tal. Então, nós na inscrição, e isso, o motivo foi unicamente esse problema legal, nós abolimos a análise de currículo. O que acontece é o seguinte, o aluno precisa ter um orientador. Pelo regulamento da USP, isso em até 120 dias depois da primeira matrícula, quer dizer, ele pode ficar sob orientação acadêmica ou sem orientador, no máximo por 120 dias. Quando o orientador assina o compromisso, isso está no regimento, assina o compromisso de orientação e tal, antes ou depois disso aí, ele assina junto um termo de responsabilidade dizendo que ele analisou o currículo e o histórico escolar do aluno e ele avalia aquele currículo histórico como compatível com o nível do programa e as exigências do projeto de pesquisa que o aluno está envolvido. Tá certo? Isso resolveu parte do problema, de teórico, de que tem e tal. Então é assim que a gente resolveu, nós estamos confiando, isso foi uma discussão feita no Instituto, nós estamos confiando na competência, no interesse do nosso corpo de orientadores em manter o nível do programa, tá certo? Em preservar o nosso set e tudo mais. E é isso, tá certo? Por quê? Porque para pôr no edital análise de currículo, começou a ter que pôr pontinho para isso, pontinho para aquilo, avaliação de nota, aí você não pode ponderar a coisa, isso foi um crescente complicado. O IAG entrou pelo cano com essa história um ano, tá certo? Teve muitos problemas porque as coisas acabam não saindo com ninguém concordava muito com o que aquela numerologia acabou produzindo. Então, os alunos começaram a correr atrás de atestado disso, atestado daquilo, porque valia ponto, meio à moda de concurso público. Então, isso aí não deu certo. A gente optou por esse formato para nós achamos que está funcionando, tá? Isso é na física. Eu estou dizendo bem claro que na Unicamp é diferente, no IFT é diferente e tal, tá? Isso. Tem um período de inscrição. Isso. Ele tem que apresentar lá um conjunto de documentos, tá certo? RG, CPF do papagaio, não sei o que lá e tal, o histórico escolar, tudo mais e tal, que faz parte do programa. Mas nós decidimos que ele pode se inscrever. Ele primeiro se inscreve, acho que aqui também é assim, ele primeiro faz uma inscrição e aí existe um processo seletivo, mas ele em princípio se matricula, ele está apto a se matricular no programa, é isso, tá? Só que aí tem a questão da bolsa, tá? Mas ele está apto a se matricular no programa, é isso, tá? Eu vou mostrar uns números da física depois que eu acho que talvez mostre isso aí, tá? Foi uma opção frente a uma situação real que a gente não estava conseguindo lidar. Tá certo? Eu acho que todo mundo preferia, no mundo ideal, continuar analisando currículo, mas para poder analisar currículo no processo seletivo, nós estávamos sendo obrigados a pontuar e especificar isso em edital e tal, e a gente acabou saindo. Isso aí deu certo. Eu acho que talvez não desse certo em engenharia, ou sei lá o quê. Porque em física quase todo mundo em São Paulo tem que ser tempo integral, é muito difícil fazer a nossa pós-graduação, quase impossível sem bolsa. Dá por um semestre, mas não permanentemente. Considerando isso que você disse agora, me deu uma coisa na cabeça, que é o seguinte, o estudante pode entrar, pode se matricular, ele fica registrado no relatório CAPES como estudante, e ele pode estar nessa fase de... Sim, deixa eu discutir isso de relatório CAPES daqui a pouquinho. Tá? É isso aí, mas é isso, ele pode se matricular, passar 3 meses na pós e sair. Tá certo? É isso. Do ponto de vista da CAPES, foi um aluno que... Do ponto de vista da CAPES, foi um aluno que desistiu. Talvez com o Sucupira agora isso seja mais problema. Do relatório antigo, isso não aparecia, porque como ele pega a fotografia do dia 31 de dezembro, etc., na verdade, esse aluno que entrou, ficou 1 mês ou 2 e saiu, ele é um aluno que não é... O relatório CAPES pegava o integrado do ano. Então, ele entrou e saiu no mesmo ano, ele não aparece como desistência. Você pode até pôr lá, na hora que eles forem processar o coleta e sair como resultado, isso não aparece, porque eles pegam de um ano para o outro, é a forma como funcionava. Eu estou meio por fora, porque esse negócio do Sucupira esse ano já não fui eu que acompanhei, mas eu imagino que talvez seja diferente.
Tá? Essa foi um dos motivos pelos quais se resolveu mudar o problema dos estrangeiros. A gente tinha muito problema de desistência com o estrangeiro, que fazia matrícula, não tinha orientador, depois não tinha... Isso era muito mais grave no caso dos estrangeiros e foi uma das razões pelas quais a comissão resolveu mudar o procedimento. Imagino que um fator de resistência para algumas pós-graduações aderirem, pelo menos inicialmente, foi o medo de que houvesse um esvaziamento. Né? É um exame que contempla todos os lugares e São Paulo tem a FAPESP, São Paulo tem um conjunto maior de universidades e opções. Então a pergunta é, isso acontece? Como Bom, é que é deixa eu falar uma coisa, nós não temos estatísticas para te responder assim, ao pé da letra. Eu tenho dois elementos, duas coisas que eu vou comentar nisso. Uma é que eu acho que se isso de fato tivesse acontecendo, os programas que entraram há 5 anos, 6 anos, etc., teriam saído e não teriam ficado. Não há nada que obrigue que ele repita a experiência. Pelo contrário, só tem mais programas aderindo. A Angsula, de Amazonas, ainda há pouco tempo atrás, passou, ela tem uma colaboração, ela fez pós-doc lá no Instituto, de tempos em tempos ela está lá. Ela está falando que ela nunca mais teve problema de aluno, que aquilo está sendo ótimo na Amazônia, que não sei o que e tal. Então, eu não sei bem, entendeu? Eu acho que isso pode, inclusive, mudar. Pode ser que na Amazônia seja uma coisa, no Ceará seja outra, que depende de várias outras confluências. A outra coisa é a seguinte, em São Paulo, para nós, isso é uma questão que não se coloca. Não se coloca porque nós vivemos há anos numa outra realidade. Em São Paulo tem o IFT, que é 7 na capital, um programa de física grande. Nós da USP, São Carlos, que é da USP, está a 300 quilômetros, a Unicamp, que está a 100 e poucos quilômetros de lá, são 4 programas 7 num raio de 300 quilômetros de localização aonde nós estamos. Mas o IAG, que com área de cosmologia, gravitação, tem um monte de interfaces, colaborações, também é um programa 7, no próprio campus da USP, em frente do nosso instituto. Mais a UFABC agora, o ITA, a Federal de São Carlos, que sobrevive disputando aluno com a USP em São Carlos, perfeitamente, é um programa 5, tá certo? Não é de agora, etc. Então, assim, na nossa cultura lá de São Paulo, que tem um monte de programas de tempo, a gente disputa numa boa e com regras de civilizadas, digamos assim, tá certo? Compete por esses alunos de forma muito civilizada, etc., há anos, entendeu? Sobrevivendo todo mundo e tal. Então, do ponto de vista, por exemplo, o Paraná está desde a primeira edição e começou a entrar. Não tem. Se tivesse uma chupada de alunos do Paraná para São Paulo, eles teriam caído fora, entendeu? Eles caíram fora da organização porque eles não estavam com gente suficiente para mandar para São Paulo, para aguentar, digamos, esse ritmo de secretaria e tudo mais, que organizar esse exame no tamanho que ele está ficando está exigindo. Então, agora eu não sei responder isso, eu acho que pode ser diferente e acho que cada programa tem que olhar a sua realidade, entendeu? Eu não tenho... Esse é sempre o problema, né? Como é um negócio geral, a gente tem a experiência, a experiência internacional é do quê? Europa e Estados Unidos como na Europa a coisa é muito centralizada. Aí você não tem um buraco dele, um buraquinho dele, quando eu faço da melhor de modo. Enquanto nos Estados Unidos esse jeito é visível, certo? Faz um hipótese, e se ele puder ir para Yale, se ele puder ir para o School, ou para Harvard, ele não vai para o órgão do Oeste para fazer a pós-graduação, certo? Então, os tops, etc., São Paulo... Mas a que você atribui isso? A que você atribui essa diferença? Eu tenho um palpite, eu não tenho nenhuma análise científica. É óbvio, né? O cara tem prestígio, Não, eu sei, mas eu acho que isso tem a ver com uma cultura regional também. O americano se move mais facilmente de onde ele está, tem vínculos familiares e culturais diferentes. Então, de repente, sair daqui e fazer lá é mais fácil. na Europa você tem, inclusive, Língua. a diversidade dos sistemas universitários, tem esse negócio de Polônia, É. nada, porque a Inglaterra tem suas culturas, tem suas universidades. Então, eles colocaram também esse risco de grandes mão e agora o eu. Seus nomes, currículo, tudo isso tem riscos enormes quando é para a Inglaterra.
eu também sei, eu não tenho resposta para essa pergunta, tá certo? Para nós tem sido bom e é o que eu quero apresentar depois. Agora, eu não... Mas você não acha que esses bons, ótimos alunos que têm currículo e não sei o que para ir para a USP já não iam com exame ou sem exame? Eu não sei, digamos assim, por conta do prestígio da USP, da mistificação e tal. Porque é que houve que está aí, a gente acha que os nossos pobres colegas da USP, do Rio, de todo lugar, com ciência sem fronteira, é real. Esvaziou o conhecimento da conta do quarto ano nosso. Com todos eles por conta da Não, eu sei, tudo bem. Eu acredito... Mas eu sou muito, eu gosto muito de exames para avaliar a coisa no estágio, em todos os estágios, porque isso faz parte para a física, você está falando uma coisa intrínseca. Sem isso, eu não tenho nada, sem avaliação, não avaliação de ciência. Fazer isso simplesmente de motivar os estudantes a estarem e a gente Eu posso te responder isso. Eu não tenho essa resposta. Essa coisa é visível em cenários, tem explicações. No outros é menos. Eu acho que esse background cultural talvez importe. O que eu posso dizer assim, por exemplo, em São Paulo, o ITA. O ITA é um lugar super pequenininho, tem 5, 6 alunos, etc. Já teve essa discussão. Os coordenadores lá falam que eles não querem sair de dia nenhum, porque eles nunca mais deixaram de ter aluno depois que tinha o EUF. E como é que isso é angariado? Não é só porque o ótimo aluno sai de lá, eles nem têm graduação, entendeu? Direito. Agora, os contactos de pesquisa, dos grupos de pesquisa, com outras pessoas, indicam gente para fazer pós-graduação lá. São Paulo nós temos um problema muito sério com São Carlos, tá certo? De certa forma, o exame nos prejudica nisso, porque São Carlos, a custo de vida em São Carlos é 1/3 de São Paulo. São Paulo é uma cidade caríssima, com problema de segurança, de transporte, de não sei o quê. E tem o selo USP do mesmo jeito, é um programa 7, com qualidade, etc. Entendeu? Então, falando assim, eu estou sendo sincera, nós temos que sobreviver com isso, entendeu? São Paulo é São Paulo, temos que vender lá o nosso peixe de algum jeito. Então, eu acho assim, isso é uma realidade que extrapola a existência. Não passa muito pela nossa cabeça começar a criar dificuldade burocrática para evitar que um aluno que fez graduação na física eventualmente vá fazer mestrado na Unicamp. Isso primeiro eu acho que não ia colar, tá certo? A mobilidade é muito grande, etc, não ia dar certo. E eu acho que não é por aí. Nós achamos que não é por aí, entendeu? Como cientista, com perspectiva de desenvolvimento da ciência no país, da pós-graduação, de uma forma um pouco mais ampla e generosa, não é por aí. Agora... não, eu também entendo. Isso que eu tô falando. Tem, Também, então, isso que eu estou falando, eu não sou, é por isso que eu estou falando, eu acho que isso aqui quem quiser achar que o formato do exame, que os cariocas aí, talvez tenha até mais gente participando, eu não sei direito, é melhor, eu acho que, sei lá, eu acho que essa é uma discussão em aberto, tá? Não tem nenhuma pretensão de impor um modelo, nem nada. Isso eu ia falar que isso é uma coisa importante. Isso também tudo é nosso, tá? É a forma como nós lidamos. O São Carlos, por exemplo, a nota é a nota absoluta. Então, se o aluno, por exemplo, fez o EUF há 2 anos atrás, terminou o mestrado, vai para o doutorado. Ele quer concorrer à bolsa de novo. No nosso programa, a nota do EUF, tem uma nota lá para classificação de bolsa, tem um procedimento para análise de currículo, nota para todo histórico, essas coisas. Isso entra com peso 4. A nota do exame de ingresso entra com peso 6 e isso devolve uma classificação de bolsa, tem uma comissão que cuida disso aí e tal, junto com a CPG. Então, o cara pode usar a nota. Em São Carlos, por exemplo, não tem a nota é a nota. Se o exame foi mais difícil, a média foi mais baixa, azar dele, ele que faça o exame de novo, enfim. Nós não. Nós usamos o critério do GRE, isso tem funcionado muito bem. Eu vou mostrar umas transparências daqui a pouco da evolução da nota média dos nossos alunos, ingressantes, umas coisas assim, em função disso. E é tudo com base no que a gente chama da nota portável.
A nota portável, na verdade, é o percentil, é a classificação relativa do aluno de 0 a 1. Então, a gente pega todas as notas do exame, agora com 700 pessoas, mesmo 500, sei lá, que é o que 400, que é o que faz o exame de fato, isso já tem uma margem de estatística para fazer isso, e tem sido muito estável. O primeiro lugar do exame, digamos que a nota máxima foi 9,7, aquele é 1. A nota mínima é 0, é 0. Em geral, sempre tem um 0, tá certo? Então, isso aí acho que não muda um. No meio desse monte de alunos, sempre tem um 0. Então, mas a nota mínima é 0, tá certo? É 1. E aí os outros alunos são espalhados por percentil, tá certo? Os 10 primeiros, enfim. Como tem até programa de computador que faz isso automaticamente. É assim que o GRE usa e classifica todo mundo. Então, o aluno tem o que a gente chama de uma nota relativa, que é de 0 a 1. 0,80 significa que a nota dele, nessa escala, ele está entre os 20% melhores, que é isso, tá? Então, a gente usa isso para fazer essa portabilidade. Quer dizer, se o aluno, por exemplo, ele fez o exame 2 anos atrás e a classificação dele é 0,7, a gente vai para o exame desse ano, vê o cara que é 0,7 e ele entra na classificação com a nota do aluno que é 0,7 desse ano. Tá certo? É isso que tem. Tem prós e contras, mas enfim, foi uma opção aí razoável, tá? Bom, do nosso ponto de vista, a existência do exame teve um efeito extremamente positivo nisso aí, tá? Quais são primeiro, e que eu acho que é principal, ele pôs um critério mais objetivo e transparente, inclusive para os próprios alunos, para bolsas e para o ingresso. Tá certo? Inclusive para a questão da classificação para bolsas, embora oficialmente no edital do processo seletivo isso não entre e a gente tenha separado essa história daí. Tá? Eu não sei se em breeding acho que está errado, sei lá, mas de qualquer forma diminuiu muito. Eu vou mostrar uns dados aí, esse problema que é um problema bom, quer dizer, houve uma diversificação do perfil dos nossos alunos, bom, seja do resto do Brasil menos, tá certo? E principalmente do exterior. Nós vimos perdendo isso e voltando para uma situação onde nossos alunos eram muito alunos que eram formados no Instituto de Física. Eu acho que o crescimento da pós-graduação no Brasil tem muito a ver com isso. A disponibilização de bolsas para o Norte, Nordeste, para regiões mais carentes, foi uma política da CAPES e do CNPq, da ciência há alguns anos. Eu acho que ela é correta, embora tenha criado problemas para a gente em muitas circunstâncias, mas ela é correta e ela ajudou a fixar alunos em outros lugares e a diminuir talvez um efeito como esse aí. Mas, de qualquer forma, eu acho que houve um progresso nisso aí, tá? Além disso, ela aumentou muito a visibilidade do nosso programa no exterior. As pessoas, ao serem consultadas para prestar o exame e ver que tem o exame, outros alunos ficavam sabendo, porque tinha aluno de lá que fazia. Nós já aplicamos o exame na Alemanha, na França, no Japão, em vários outros lugares, fora aqueles tradicionais, sob demanda. Itália já teve várias vezes. Então, sempre na universidade que tem, o aluno italiano que está querendo vir para cá, ou o brasileiro que está lá, que é naturalizado e quer vir, acaba conversando com colegas, é nítido que aumentou, de certa forma, a visibilidade do programa internacionalmente. Isso se refletiu em coisas do tipo pós-doc de fora, reforço de laços de pesquisa, porque você tem mais facilidade de trazer um estudante de um grupo de pesquisa que tem colaboração forte. Quer dizer, ao longo desse tempo, eu acho que isso foi uma coisa positiva, tá? Para não ficar só no blá, 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 eu vou pensar alguns números aqui, eles vão até 2012, que foi quando eu tinha um pouco esses dados. Eu, não, pra falar a verdade, por preguiça, não tive tempo nem de correr atrás, mas eu não acredito que tenha mudado muito, tá? Aí tem uma série histórica. Então, isso aqui são as novas matrículas. Nós tínhamos um problema de falta de aluno, e melhorou com isso aí, e eu vou mostrar que ele melhorou essencialmente em cima de estrangeiros e não de uma canibalização de outros programas brasileiros aí, com outros números que a gente tem. Mas 2007, 2008, que foi quando isso começou, a gente tinha poucas matrículas, de certa forma. Essas matrículas totais, aqui é o total de novas matrículas por ano, tá certo, no programa. Elas aumentaram, de certa forma, nós temos uma capacidade de orientação no nosso corpo de orientadores maior do que o número de alunos. Então, a gente conseguiu absorver essa demanda também. Teve influência da USP estar subindo nos rankings, etc., mas não só, tá? O perfil dos alunos, isso aqui eu queria mostrar bem, tá? Esse é o perfil dos alunos ingressantes. Então, esse 0,82 é a média da nota conseguida no EUF pelos alunos ingressantes no programa naquele semestre.
Tá? Então, o que dá para ver é que de 0,69, 0,73, isso passou para um número bem mais alto, sendo que a mediana é bem maior, tá certo? O que significa que tem um rabo de alunos no limite aprovados que sempre entram, porque tem orientador, era ex-aluno de iniciação científica de mesmo tendo ido pior, o orientador muitas vezes consegue bolsa, o cara acaba ficando. No começo eles tinham bolsa, porque a gente tinha bolsa para todo mundo, tinha menos aluno. Depois o problema da concorrência de bolsa lá começou a ficar muito sério, porque tinha demanda, não tinha bolsa para todo mundo. Tá? Isso aqui é uma avaliação do local onde a pessoa fez a graduação. Tá? Não resolve. O aluno que acaba não conseguindo... O que acontece é que nós publicamos uma relação de classificação por bolsa e uma expectativa de bolsa, tá certo? Não entendi, desculpa, Maurício. Deixa eu te falar uma coisa. A grande maioria dos alunos, entre fazer o EUF, que é outubro, novembro, e a matrícula mesmo, que é final de janeiro, começo de fevereiro, tá certo? Eles arrumam orientador. Tá certo? Quer dizer, eles entram em contato com as pessoas, já com a nota do EUF, dizendo, olha, tirei tanto, tenho não sei quanto, etc. Isso fica uma coisa muito mais fácil para o aluno do instituto ou fora arrumar orientador. Tá certo? Então, muito mais do que ele chegar com o currículo... quer dizer, esse é um problema. Se o aluno é um bom aluno de um lugar menor, as pessoas, o fato dele ter... A nota máxima é 10. Se ele tirou 10 em todos os cursos de pós-graduação, de mestrado dele lá, é difícil muitas vezes você comparar isso. Agora, se ele foi bem num exame, que é um exame comum, porque essa classificação relativa sai no boletim, a pessoa não tem só a nota, ela sabe qual é o quartil e qual é a porcentagem que o aluno sabe, o orientador pode conseguir, quer dizer, o aluno pode pedir que o aluno mostre, tá certo? Porque ele tem que ver, enfim, isso aí ajudou, tá certo? Então, esse 0, quer dizer, o que eu estou querendo mostrar é que houve uma melhora na nossa seleção. Nós estamos hoje com alunos que, dentro do paradigma aí de que essa prova mede qualidade do aluno, tá certo? Enfim, tem uma certa discussão até que ponto uma prova de questões pode medir isso, mas dentro desse perfil houve uma melhora no que está aí, tá? Então, isso aqui é da onde essas pessoas vieram, tá? Distribuição geográfica dessas novas matrículas de 2010 a 2012. Então, o vermelho é do próprio IFUSP, se diminuiu de 44 para 41, tá certo? O número de matrículas. O amarelo é de outros estados do Brasil, um ano subiu, desceu depois, mas tem mantido mais ou menos constante, não teve um grande efeito, nem antes. Antes até tinha mais, a gente tipicamente tinha 1/3 dos nossos alunos vindo de outras regiões do país. Já há mais tempo, tradicionalmente. E essa linha meio verde embaixo aí, que saiu uma cor esquisita, que de 9 passou para 33, são estrangeiros, tá certo? Muitos, a maioria da América Latina, bem diversificada. Nós temos colombianos, peruanos, argentinos, chilenos, cubanos, porto-riquenhos, mexicanos, equatorianos, matriculados, argentinos acho que tem um uruguaio, enfim, é bem diversificado na América Latina, mas temos europeus e americanos, alguns, teve um japonês, tá certo? Tem muita gente do Paquistão, tem 3 paquistaneses. Enfim, aqui tem esse mesmo gráfico de um outro jeito, tá? É a porcentagem, não é o número absoluto, mas aí é a porcentagem dos alunos nessa distribuição. Então, em 2010, 11, 12, você vê que a porcentagem no corpo de alunos, dos alunos que tinham feito a graduação na física, no nosso instituto mesmo diminuiu, e que isso não foi em detrimento de um aumento de alunos do resto do Brasil, mas foi essencialmente de aumento dos estrangeiros, tá certo? Até diminuiu um pouco a porcentagem relativa de alunos que tinham feito a graduação em outros estados, em outros lugares. Isso é uma discussão que a pró-reitoria de pós-graduação da USP pegou muito no pé, e nós temos uma solução mista. Todos os programas que fazem... Isso é obrigatório pela pró-reitoria de pós-graduação da USP. Todos os programas que têm um processo seletivo em inglês, de alguma forma, eles são obrigados a ministrar uma primeira disciplina, ter alguma disciplina básica de recebimento também em inglês, e
a dar um suporte específico para os alunos que não falam português. Isso aí varia um pouco. Então, no nosso caso, o que a gente fez? O curso de mecânica quântica, que é o único curso obrigatório na pós-graduação para todo mundo, e que é, em geral, o primeiro curso que a maior parte das pessoas faz, é dado em inglês. Tá certo? O professor que está... É claro que ele não é obrigado a dar em inglês, se todo mundo, não tem ninguém lá que não entende português, mas quando ele assume o compromisso de fazer o curso, ele assume o compromisso de dar o curso bilíngue. Dar explicação em inglês, enfim, dar o curso em inglês. Os livros, textos são em inglês, as listas de exercícios são todas traduzidas, tá certo? Quando são feitas, e esse é um compromisso. As aulas são, na verdade, num portunhol, na prática, é isso que acontece, tem um outro aluno, o aluno estuda, é feito. Além disso, nós garantimos nas disciplinas fundamentais, nas específicas de pesquisa não, mas nas básicas fundamentais, um monitor eletro, não sei o quê, além do monitor ou da pessoa que corrige lista de exercício, que eventualmente dá apoio quando tem mais, porque ela tem um critério, se tem mais de X alunos, o docente e é uma disciplina dessas fundamentais. Nós chegamos até 40 e poucos alunos em classe de pós-graduação de quântica, tá certo? O Salinas já deu aula de mecânica e estatística para 42 alunos em curso de pós-graduação. Então, é uma outra escala daqui. Então, quando tem muito aluno assim, acaba tendo um monitor para ajudar a corrigir. É bastante também, Maurício. É bastante. Então, mas eu estou falando assim, mas aí precisa de um monitor, a gente tem uns esquemas assim, nessas aí tem um pool de monitores que fala inglês muito bem e que é responsável, seja para ajudar a traduzir lista, para dar um suporte de interpretação, de tradução para o aluno, e os alunos também têm que se virar para aprender português no prazo de 1 ano, o suficiente para fazer essa questão, entendeu? Então, deixa eu só falar uma coisa, que isso aqui é um outro último gráfico que eu vou pôr do IFUSP, eu acabei praticamente a apresentação, essa nota média dos bolsistas, tá certo? Então, aqui, isso foi um levantamento que a gente fez, e eu só queria mostrar o seguinte, a partir de um certo ponto, ficou mais difícil, ou quase tão difícil, conseguir bolsa do CNPq e da CAPES, administrada pela CPG, do que conseguir bolsa da FAPESP, que sempre teve a história de seus bons alunos. Ou seja, a linha, deixa eu pegar, aqui eu vou tentar mostrar aqui, não sei se está dando para todo mundo ver, essa linha vermelha é aquela tal nota média naquela classificação portável dos alunos que tinham bolsa da CAPES, que conseguiu bolsa da CAPES dada pelo programa lá. Tá? Era tudo na média, 0,5, 0,5, 0,5. A partir de 2012 a seleção foi melhorando, isso aqui foi para 0,83. Esse verde eram as bolsas do CNPq. As bolsas do CNPq são um pouco mais disputadas, porque doutorado tem taxa de bancada e tal. Então, nós temos um critério lá de que, dependendo da classificação, o aluno primeiro pega uma bolsa do CNPq, eles querem ter um jeito lá, mas elas são mais disputadas. Chegou a nota média, tá certo, dos bolsistas que pegaram bolsa de CNPq, conseguiram bolsa, chegou nesse nível aqui, naquela classificação relativa lá do exame. Tá? E essa preta aqui é a FAPESP, que sempre teve bons alunos, mas continua com aqui. Nós entendemos que isso é um reflexo claro da melhor capacidade de seleção dos alunos que o exame de ingresso deu. Quer dizer, nós temos uma forma muito... A FAPESP continua olhando só currículo. E, na verdade, e eu acho que isso foi um ganho. Quer dizer, a gente está acertando mais, nada é infalível, mas nós estamos acertando mais na pré-seleção em quem a gente está pondo para dentro do programa. Tá, aqui essa linha é um fenômeno importante e um problema. Tá? Essa linha pontilhada, que não existia antes, são alunos sem bolsa. Então, vocês veem que tem uma porcentagem não desprezível, são alunos em geral com nota pior, tá certo? Que eles não estão nesse problema. Quer dizer, eles não conseguiram classificação para bolsa, mas podem se matricular e nós não temos como impedir que eles se matriculem. Alguns deles têm orientador. Tá certo? Depois de um certo tempo tem. A gente tem uma ginástica legal do ponto de vista de fora para tirar que isso o próprio regimento da USP, a pró-reitoria de pós-graduação, deu suporte numa modificação geral do regimento da USP para a gente lidar com esse problema dos alunos sob orientação acadêmica. Isso é um outro problema que não tem a ver com o EUF, mas, enfim, os alunos que entram sem orientador, depois como é que faz para sair, etc. Tá? Mas é isso. Bom,
rapidamente, eu já falei a maior parte dessas coisas, quais são os problemas ou as preocupações, acho, maiores, tá? O tamanho e a complexidade logística que o exame está assumindo. Uma coisa é fazer um exame para 150 pessoas, outra é para fazer para quase 800, em 33 lugares, 13 cantos do exterior, organizar tudo isso 2 vezes por ano, porque o exame tem 2 edições por ano, então todo semestre tem tudo isso de novo e tal. Isso está ficando um problema, enfim, é isso. O problema dos estrangeiros soltos, dessa abertura ao mundo, isso é uma coisa muito discutida. Se todos os chineses descobrirem que tem bolsa, porque no nosso caso, os alunos estrangeiros competem de igual para igual com as nossas bolsas, da CAPES e do CNPq, entendeu? Então, essa é uma questão, e daí que veio essa discussão. Quer dizer, nós começamos a ter um problema de matrícula de gente do estrangeiro sem bolsa, que vinha para cá porque na esperança, aí ficava dormindo na porta. Nós tivemos um problema assim, vinha para dormir na casa de não sei quem, aí o não sei quem brigava, acabava na porta, dormindo lá no chão do instituto, porque não tinha... São Paulo faz frio no inverno, tá certo? Não dá para largar um cara dormindo na porta do instituto, que pode dar problema. Então, enfim, isso aí acabou levando a essa mudança de que agora quem faz a inscrição para fazer a prova no exterior, que na grande maioria é estrangeiro, mas pegou também brasileiro que está fora, tem que ter um candidato, um sponsor, na verdade, né? Não precisa ser propriamente ele que vai orientar, mas alguém que vai se encarregar de achar um orientador, de patrocinar o cara aqui, se o cara não tiver onde morar, emprestar o terraço da casa dele, sei lá, entendeu? Mas de alguma forma acolher ou ajudar isso. Tem esse problema da concorrência interna, eu queria muito falar isso. Isso foi um ponto de honra entre aqueles 8 programas que começaram o exame. Nós discutimos muito desde o começo, a gente tem mantido muito claro isso até agora e com algumas decisões gerais, que era que nós não iríamos, em hipótese nenhuma, usar o programa, o exame, para ficar um tentando conseguir aluno do outro, a não ser pelas formas, as usuais, tá certo? Contato de grupo de pesquisas que já existem, de certa forma. Ninguém ia pegar aquela relação, todos os 10 primeiros colocados no EUF, ligar e dizer, olha, você tem bolsa garantida no meu programa, por que você não vem para cá? Nós temos um ótimo orientador, pegar gente... Isso não é feito. Nós temos tido uma convivência ótima de forma geral. Há um projeto que não foi posto em prática até agora simplesmente por falta de braço, tá certo? Organizar o exame do jeito que ele já consome o nosso tempo e isso acaba ficando para depois, que é a de, no site, ter uma segunda chamada, porque já tem no site uma certa disponibilização de bolsas, por exemplo, tem bolsa sobrando no programa aqui, então o estrangeiro que não conseguiu vir para São Paulo, mas que quer vir pode ir para o Nordeste, já existe uma certa divulgação disso aí, mas a nossa ideia era aumentar isso, mas isso implica em alguém que pegue, faça, enfim, é isso, tá? Se a gente não conseguiu fazer, mas esse é um problema. Então, o que acontece é assim, nós não divulgamos, pelo menos era assim, os resultados totais, tá certo? A Unicamp processa, mas assim, não são esses 20 todos os programas que tem. Então, quem está na organização tem acesso a tudo, aqueles programas lá, mas os outros recebem. Como é que é feita a nota ou essa história? Eles recebem a nota dos alunos que fizeram o exame na sede deles, mais todos os alunos que eles solicitarem. Então, se tem um cara que se inscreveu no programa deles, que fez o exame na Amazônia, na Itália, no Peru, etc., é só mandar o nome, eu estou interessada na nota desse fulano, a gente manda, independente do motivo, tá certo? Mas a gente não quer pôr muito amplamente a planilha inteira de notas, porque nós achamos que isso pode ser prejudicial ao programa. Nós já tivemos um problema com a FAPESP. A FAPESP, por quê? Porque começou a ter alguns casos discrepantes, da FAPESP da Bolsa para nego que tinha ido muito mal no exame, aí não sei quem sabia, porque isso era a classificação que estava dada não sei aonde, e aí a FAPESP só olha currículo, o cara tinha um bom currículo, mas foi mal na prova, tá certo? Isso acontece, etc. e tal, pelos motivos os mais variados, então houve uma época que houve uma pressão muito grande da FAPESP, porque a FAPESP queria em off que a gente desse para ela a planilha com as notas do exame. Aí os alunos que fizeram o EUF, eles iam usar aquela nota para decidir. E nós falamos, a física de Rio Claro não tem EUF, não participa do EUF, não está aí dentro. Aí um aluno tem lá ótimas notas, como não tem exame, tudo bem. Entendeu? O aluno que foi, eles alegavam, nós tivemos um problema assim, o aluno perdeu a bolsa, que era de temático e não sei o que da FAPESP, porque disse, você foi classificado em 30º lugar lá na classificação de bolsa da física, significa que você não foi tão bem assim. Só que o 30º lugar nosso
pode ser muito melhor que o primeiro lugar do ITA. Aí o cara do ITA recebeu a bolsa, o nosso não recebeu, porque o outro foi primeiro lugar. Então, nós chegamos à conclusão, depois as realidades são muito diferentes. Nos primeiros anos, agora a Unicamp mudou o procedimento, mas nos primeiros anos, eu estou dando alguns exemplos, por exemplo. A Unicamp obrigava todos os alunos a fazer o exame de novo para passar do mestrado para o doutorado, porque não tinha nenhum sistema de portabilidade, não tinha como comparar a nota, eles preferiam fazer isso. Então, as notas, se você pegasse o resultado dos alunos que se aplicavam na Unicamp, fizeram prova lá, os que fizeram prova na física, etc., a média da física da USP de São Carlos era sempre um pouquinho abaixo da média do resultado dos exames da Unicamp, dando a impressão de que os alunos da Unicamp eram melhores, tá certo? Nós fomos olhar a fundo esse resultado, porque a gente queria saber mesmo, e era um dado importante isso aí. E descobrimos que se você tirasse da amostra os alunos, os bons alunos de mestrado que estavam passando para o doutorado e fazendo o exame de novo, porque os nossos alunos não faziam 2 vezes o exame, entendeu? A nota não contava, a média ficava tudo igual. Só que a CAPES, o não sei quem, que pode pegar esses dados na correria e tal, e usar isso para uma avaliação incorreta dos programas. Então, a gente tomou essa decisão é feita de que a gente não dá ampla divulgação, embora localizadamente todo mundo possa solicitar. Assim, nós não publicamos essa planilha, nós não distribuímos ela por e-mail para o mundo, porque alguém pode mandar para alguém, entendeu? Forward sem querer no e-mail, então isso a gente não faz. Pelo menos não era feito. Eu acho que tudo isso está evoluindo, né? Mas até agora é assim. Exatamente, cada um tem um critério, na Unesp nem tem nota mínima. A gente falou assim, a FAPESP quer usar o EUF como critério, então tudo bem. Ela que exija para pedir bolsa da FAPESP, que o cara tenha a nota, que o cara ponha a nota entre os documentos, aí todo mundo que vai ter bolsa da FAPESP vai ter isso vai ser igual. Agora, para quem fez o EUF, usa. Para quem não fez, faz de conta que não existe, olha só currículo, não, tá certo? Aí ficou elas por elas, porque eles também acharam que não era o caso, enfim. Acabou, tá? Acho que isso é o que eu tinha para falar. Tá muito tarde, falei muito, é isso? Aí se tiver mais dúvida e questão, sei lá, a gente respondeu um monte de dúvida durante. Era assim, ainda continua um pouco assim. Só uma coisa, eu ia falar, eu tive a preocupação de fazer essa pergunta, porque eu imaginei que esse convite tem a ver com uma eventual discussão sobre a mudança, a participação aqui, não sei se eu estou certa, mas enfim, eu imaginei isso. Então, vai ter uma reunião da comissão coordenadora no começo de dezembro, para participar do EUF no segundo semestre do ano que vem. Seria desejável que entrasse em contato, pelo menos, manifestando interesse e negociando isso. Aí eles vão saber exatamente até quando, o que tem que decidir, mas mais ou menos como uma noção. Se não for nesse ano, for depois, enfim, tudo bem. Mas e aí o contato é o Roberto Kenkrel do IFT. É ele que, no momento, é o IFT que está responsável por fazer o agendamento dos locais e fazer esse contato com novos programas e tal. Carmen, a impressão que dá é que o que você fala está muito bom. Existe alguma coisa negativa que você vê? Olha, eu acho que esse problema de como lidar com os estrangeiros e com os alunos que entram sem orientador e com uma demanda meio desordenada é um problema. Tá certo? Eu acho que isso é um problema, quer dizer, nós não temos... Seria ótimo fazer, de certa forma, como eu acho que é nos Estados Unidos, que abre para o mundo inteiro, todo mundo vá para lá, nós pegamos os melhores, pode não ter nenhum americano, tá certo? Não faz mal, vão todos ganhar o prêmio Nobel na próxima geração, em um negócio assim totalmente amplo. Mas, na verdade, nós lidamos com uma realidade diferente. Tem os alunos de iniciação científica que fizeram iniciação lá, tem os alunos de mestrado que estão trabalhando com orientador e que estão com um projeto de doutorado engatilhado. Nem sempre esses alunos vão melhor no EUF. Nós estamos tendo, por exemplo, a nota dos colombianos, os colombianos têm bons alunos, mas começou a subir muito. Por quê? O cara ele vem para o Brasil com bolsa, aquilo é uma chance, estudar na USP e tal. Ele passa um ano estudando para aquilo, tipo cursinho do vestibular. Que é uma coisa que os nossos alunos não conseguem fazer.
Entendeu? Porque eles estão terminando a graduação e tal. Não quer dizer que eles necessariamente são maus. Eu acho que são limites, por exemplo, do que uma prova desse tipo mede realmente do que é competência ou não. Aí nós começamos a ter um problema sério, que os nossos alunos começaram a ficar para trás nessa classificação de bolsa. Isso criou uma certa forma. E nós mudamos um pouco o critério, quer dizer, atualmente ter orientador ou não ter orientador e ter, digamos, ter o mesmo orientador, quer dizer, está continuando um trabalho de pesquisa na qual ele já tinha se iniciado, conta pontos na distribuição de bolsa. Então, se é diferente um pouco o aluno que está chegando de outro lugar, tem um pontinho a mais ali, a gente está tentando... Mas esse é um problema, a gente não sabe como lidar com isso, tá certo? Por exemplo, é um problema, eu acho. Eu acho que o maior problema real que nós temos é o gigantismo que essa história está assumindo, entendeu? A gente... Não sei quando que vai ter o próximo... Assim, é uma infraestrutura difícil distribuir, garantir segurança disso tudo. A gente tem tomado muitos cuidados, tem gastado muito tempo. O IFT contratou uma secretária bilíngue extra, através daquele... junto com aquele, para cuidar dessa parte toda de contatos. São Carlos contratou um funcionário novo que essencialmente cuida de uma parte da infraestrutura lá, junto com a diretoria, e fez. Nós temos, na física, atualmente a divisão mais ou menos, nós cuidamos, nos últimos anos a gente ficaram responsável pela essa logística, de entregar, distribuir, achar o sistema de courrier, etc. e tal. Nós, na época de empacotar, porque isso tudo chega num dia, tem todo um problema de sigilo e de como mexer com isso num ambiente que tem aluno de pós-graduação para fazer, a gente tem saído contratado, pagado por fora, 2 pessoas para ajudar num mutirão a fazer isso. O coordenador de pós, a Lucine, falou que ela passou 2 dias junto com não sei quem, empacotando prova, porque não sei o que deu lá, entendeu? Então, enfim, eu acho que isso é um outro problema real. Tá certo? Que eu acho que tem. Não entendi. Olha, eu não sei. Eu acho que talvez a tendência seja limitar essas pessoas que só usam o exame. Eu não sei bem qual é. Nós não conseguimos nenhum tipo de suporte para fazer isso fora. Tá certo? Assim, você percebe, programa de pós-graduação, o que é? Um coordenador que troca a cada 2 anos, que não tem CNPJ, tem compromissos diferentes, um programa que está esse ano pode não estar o ano que vem, tá certo? Nós não temos como garantir isso. Então, como é que nós vamos fazer o quê? Uma associação, fundar uma ONG, fazer, quer dizer, você percebe, não é um negócio fácil de ver. Então, nós não achamos uma saída para isso, não. A área de economia já tem alguns anos no exame nacional, né? Chama-se Campon aqui, né? É. Você tem um... Não sei. Carreira que tem, talvez, um sindicato diferente. Não sei, mas... Eu acho que eles têm um pé muito fora da universidade que auxilia isso. Então, por exemplo, a gente foi atrás da SBF uma época, porque a gente achou que a SBF... Mas a SBF tem todo... Eu concordo, quer dizer, como é que a SBF vai apoiar um negócio desse, se tem programas e regiões que não concordam? E a gente tem muito claro essa história. Nós não queremos ditar regra para ninguém, entendeu? Mesmo para nós mesmos, de repente, pode ser que a gente comece a achar que foi bom um tempo, deixou de ser, entendeu? Então, é isso. No momento, a gente acha que tem sido bom. Em novembro, mais ou menos. Tem um calendário divulgado que eu não tenho de cabeça disso. Eles têm antes acesso à nota, para depois começar a... Olha, já mudou isso de outras vezes. Normalmente, na física, eles só podiam... Tinha 2 dias de inscrição, 2, 3 dias de inscrição concentradas, logo depois que saía a nota. Tá? Então, desde quando tem o calendário do EUF, tem o dia do exame, o dia do prazo da inscrição, não sei o quê, tem o prazo da nota, o prazo máximo para soltar a nota, que nem é com outras coisas. Então, 2 dias depois começava a nossa inscrição, era um mutirão. Nós mudamos. Atualmente, o aluno se inscreve sem a nota. Depois que as notas saem, a gente recebe as notas dos nossos alunos, a gente faz a conta para ver quem passou, quem não passou, porque tem esse negócio dessa normalização que não muda muito, mas enfim. E publica uma relação por número de EUF, lá, de nome, dos alunos que estão aptos a se inscrever no nosso programa. Tá certo? Quem já tinha feito a inscrição e não está lá, a inscrição é ignorada. Tá certo? Essa é a questão, porque ele não é desconsiderado. Aí tem mais um prazo, tipicamente até o começo de
de dezembro, por aí, a gente tem essa relação e essa história. Aí o problema se resolveu com essa história de que quem passou e está nessa relação, em tese, que se quiser fazer matrícula, tudo bem. Em geral, até antes do Natal, a gente sabe a classificação de bolsas. Porque a gente começou a fazer um pouco essa análise, é um mutirão, entendeu? Lá para analisar esses currículos, etc. Mas a gente, em uma semana, a CPG faz isso, entendeu? Tem um processo lá que a gente usa internamente. Eu acho que é mais importante para o aluno antes de decidir onde ele quer ir, e não só depois da nota que ele pode decidir quando ele vai. Não, então, não, isso que eu estou falando. A maioria dos lugares, a inscrição começa em setembro, por aí ele já se inscreve. Ele pode se inscrever sem a nota, pode começar a procurar orientador e tal. Eu não tenho indicações claras de alunos que, digamos assim, eu ia para não sei para onde, mas como a minha nota foi muito alta, eu mudei de ideia e agora vou para a USP, entendeu? Eu não vejo, assim, não há, pontualmente pode ter acontecido aqui, ali, em vários sentidos, tá certo? Também saindo da USP, indo para a Unicamp, etc. Geralmente é o contrário, ele queria ir para uma, dependendo da nota, ele vai ter que ir para outra. Vai ter que ir para outra, é isso que eu ia falar, Gil, que normalmente, assim, nós já tínhamos, antes desse exame ou não, uma procura de bons alunos de outros lugares, isso é um fato, entendeu? Então, talvez lugares menores tenham outra experiência. Não sei, se for falar com o Ilhéus, por exemplo, o que aconteceu lá, eu não sei dizer. Eu só sei que desde que eles entraram, nunca cogitaram em sair, tá certo? Agora, tanto muito ruim não há de ser, entendeu? Se tivesse tido algum problema claro, mas eu não sei dizer. Nós temos esse problema, essa é por aí também. Mas por que é 20? Porque é 20 bolsas, é isso? Então, essa separação que nós fizemos, entendeu? Eu não sei como... Mas a bolsa saiu do processo seletivo, essa que é a questão. Então, isso simplificou do ponto de vista burocrático e legal muito. Porque a bolsa pode aparecer depois, você percebe? Quer dizer, o que a gente dá na carta que a gente manda para o aluno, aí aprovou, por exemplo, os estrangeiros estão dando uma carta de aprovação para conseguir o visto certo, para vir para cá, etc. Tudo isso tem que ser feito antes do Natal. Para dar tempo deles fazerem matrícula, conseguirem essas coisas todas a tempo de vir para cá. O regimento da USP obriga que eles tenham, pelo menos, eles estejam no Brasil e tenham entrado com o RNE para poder fazer a matrícula na USP, tá certo? Então, isso, São Carlos, assim é assim. Então, a gente dá uma carta para os alunos que já têm bolsa, a gente tem uma previsão lá, tantas bolsas garantidas e tal. Depois tem uma estimativa, porque tem bolsa que aparece, aluno que desiste, coisa que anda naquilo lá. As bolsas vai seguir a classificação, mas, por exemplo, nós temos um controle de quantos docentes pediram Bolsa FAPESP. Então, tem lá 10 pedidos de Bolsa FAPESP entre mestrado e doutorado. Sei lá, estatisticamente, a gente olha, nós fazemos isso, quem é o orientador, a história que ele tem, o nível do CNPq, não sei o que lá, todos esses indicadores que a gente pode usar, tem temático, não tem, que aumentam ou diminuem a chance. Aí a gente diz, olha, esse tem mais chance, esse não tem. 5 desses a gente acha que tem boas chances de ter. Vamos chutar 4. Tá certo? Então, a gente conta mais... Aí, se essa bolsa sai para um aluno que está lá em geral, ela sai lá na frente. Então, a bolsa que ele iria pegar da CAPES ou do CNPq passa para debaixo da fila. Então, a nossa classificação é cuspida assim. Ela sai. Os alunos que têm bolsa garantida, que a gente está garantindo bolsa, alunos numa certa faixa intermediária que têm boas chances de bolsa, e alunos que acham que estão na lista de espera. A gente não fala que eles não têm chance, fala assim, que estão na lista de espera, não sei. Quando eles entram em contato, a gente fala que não sabe, que a chance é pequena. Tá certo? A gente não tem interesse em ficar trazendo e fazendo matrícula de aluno que depois vai ficar lá sem bolsa. Mas vocês têm um número de vaga, porque a nota sendo... Não tem número de vaga. Não tem número de vaga. Olha, o regimento da USP diz... Se o aluno quiser fazer a matrícula, sim. Tá certo? É isso. Tá? E ele vai ter que arrumar um orientador em 4 meses, e se ele não arrumar um orientador, ele é desligado do programa. Tá certo? A gente tem uma espécie de avaliação do projeto, é um mecanismo oficial de avaliação que está no regulamento do programa e que o regimento da USP permite. A gente tem uma avaliação do projeto de pesquisa que é feita em até 4 meses, pode ser feita antes da matrícula ou até 4 meses depois da matrícula, que consiste, ele tem que apresentar o projeto de pesquisa para a CPG e a CPG tem que dizer aprovado ou reprovado.
se ele não apresentar um projeto de pesquisa com aval do orientador, etc., nesse prazo, ele é desligado do programa porque ele não passou numa avaliação formal do programa, que é essa apresentação de um projeto de pesquisa. E então ele é desligado do programa. Ele entra e sai rápido. No começo tinha mais gente, está diminuindo o número de pessoas. As pessoas no começo achavam que iam conseguir bolsa ou não. Mas, enfim, é isso. Tem aluno que consegue fazer a pós-graduação sem bolsa. O pai é de São Paulo mesmo, o pai tem dinheiro, o cara acabou a graduação, morava com o pai, topa passar mais 2 anos sendo sustentado. Nós não podemos proibir, entendeu? O cara pode ser um bom aluno, o que nós vamos fazer? Ele pode entrar e pode fazer sem bolsa. Se ele tiver condições de alguém que banque ele e que ele possa se dedicar e tudo mais, é isso, ele pode fazer. Falei muito, eu sempre falo muito.